Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E eu sou o William. E no episódio de hoje iremos analisar a Absolute Batman, ou Batman Absolute, eu nunca sei qual é a ordem certa. O Batman da classe trabalhadora, será mesmo? Um Batman que não possui os recursos de um bilionário. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. Muito bem, estamos aqui reunidos novamente, desta vez para analisar agora uma obra que é o Absolute Batman, né? Que é do universo absoluto aí, que a DC começou a publicar nos Estados Unidos, está fazendo muito sucesso entre os leitores de quadrinhos, e a gente resolveu fazer a nossa própria análise aí sobre este quadrinho. Ô William, traga uma sinopse breve aí do que se trata Absolute Batman. Luciano, essa linha Absolute aí, então vai ser meio que um novo universo da DC Comics aí começando. E curioso até tá fazendo tanto sucesso assim, tá sendo tão falado, porque a gente vê que se tem alguém que sabe criar universos paralelos, criar multiverso, infinitas terras, é a DC Comics, né? Então, esse seria mais um universo, mas esse universo novo aí tá meio que envolto. Tem uma relação com outro evento, um mega evento aí da DC no universo regular, tem a ver com o Darkseid e tal. E parece que a essência dele tá permeando uma nova terra aí que tá recém-nascida, vamos assim dizer. E por conta dessa influência dele aí, tá se criando um universo que é um pouco mais sombrio, um pouco mais denso, um pouco mais complicado, vamos assim dizer, para a vida dos heróis. E a que a gente tem aí nessa HQ do Absolute Batman, onde o Bruce Wayne é o Homem-Morcego, é o herói que a gente conhece, só que ele tá com uma outra roupagem. Não é um milionário agora, não é um magnata, um aristocrata. Agora ele é, vamos assim dizer, o pessoal andou brincando, né, que é o Batman do proletariado, né? Porque agora ele tem que trabalhar, agora ele tem uma profissão, ele fica trabalhando pela cidade. E ele se vê envolto aí, ele também tem uma tragédia pessoal aí, que a gente vai esmiuçar mais pra frente, que tem alguns detalhes um pouquinho mais... vamos dizer assim, distintos do que tem no universo regular, que todo mundo conhece, acho que é a história do Batman, né? E aí ele tem todos esses desdobramentos. Como ele não é rico, ele tem que se virar para fazer suas traquitanas, né? Suas bugigangas lá, como é que ele vai usar os seus equipamentos, o que ele usa, como é que ele usa. E é um Batman com outras características. E não tem como a gente não fazer um paralelo aí com esse universo Absolute, com o universo Ultimate original da Marvel lá, coisa de uns 20 anos atrás, né? Que era uma tentativa de dar uma nova roupagem para os personagens clássicos da editora. Na DC parece que tá a mesma coisa, que é diferente dos Elseworlds que a gente tinha anteriormente, que normalmente eram histórias fechadas, né? A gente tem um pequeno arco. Aí tá meio com a intenção de começar um novo universo. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas a gente leu o Absolute Batman e é o que a gente vai discutir aí, as características dessa HQ aí. Como é que tá Gotham, como é que tá o Batman, como é que estão os seus coadjuvantes aí, os demais personagens. Mais ou menos por aí. Quando a gente ouviu falar do lançamento desse quadrinho, é justamente isso que você falou, né, William? É o Batman do proletariado. Depois que vocês leram, analisando o quadrinho, vocês consideram esse Batman o Batman do proletariado ou não? Quais as diferenças
quais as principais diferenças que vocês enxergam aí entre o Batman, o Absolute Batman, na verdade, e o Batman da linha tradicional aí que a gente já conhece, que é o bilionário lá, né? Você falou uma coisa interessante, William, que é meio que a gente tinha lá na Marvel, né, o universo Ultimate lá, que deu uma nova roupagem. Vocês também, e a outra pergunta, né, já emendando também, vocês enxergam realmente esse Batman Absolute, essa linha Absolute, como uma nova roupagem? Lembrando que o Ultimate trouxe algo tipo assim, vamos modernizar os personagens, né? Então vamos modernizar as origens, vamos trazer mais para os dias atuais, né? Que era lá 10, 15 anos atrás, não lembro exatamente quando saiu, enfim. Mas eles trouxeram mais para os dias atuais ali, né? Eu não senti muito isso nessa linha Absolute, mas eu já vi gente falando que é realmente uma tentativa da DC de fazer mais esse contraponto aí para modernizar alguns personagens. Mas assim, em linhas gerais, como vocês analisam o Batman Absolute, porque é o que a gente leu até agora, né, o do Batman, com esse universo novo, quais as expectativas aí que vocês têm? Cara, como é uma primeira história, assim, óbvio, já dá pra sentir que esse Batman, ele tem nuances bem diferentes do Batman clássico, e a mais óbvia logo de cara é o fato dele ser um Batman operário, né, um Batman trabalhador. Não dá a entender que ele é um... Não dá a entender não, né? Pela primeira história, você percebe que ele não é uma pessoa miserável, né? O pai é professor e a mãe é assistente social. Eu me contradisse um pouco aí no que eu falei. Professor. Não é miserável, mas tá beirando, tá Tá quase. Passando perto. Tá quase. Tá com o pezinho ali. Agora falando pra você. Você percebe que ele tem uma certa estrutura, então ele não é um rejeitado pela sociedade, né? Quando ele estava falando sobre a tragédia, né? Eu imaginei falando, será que ele vai falar que a tragédia é o pai dele ser professor? Que sacanagem. Mas a tragédia tem a ver com isso, né? O cara virou o Batman de revolta porque o pai era professor. Professor. Virou Batman só de raiva. Só de raiva. Mas indo nessa linha, ele tem, né, essa clara diferença. A forma como ele buscou o aperfeiçoamento físico e mental é diferente, né? Já dá para perceber que é diferente. Até tem uma outra característica de um outro personagem, depois a gente vai falar mais para frente também, que toma essa formação que o Batman tinha no Batman clássico, né? Onde ele foi buscar os treinamentos de luta e tudo mais, né? Esse Batman já é um Batman mais que usou o que ele tinha à mão ali, né? A relação dele com personagens que são famosos na cronologia original também é diferente ali, né? Então isso já deixa claro no primeiro episódio, né? Mas a forma de atuar dele fica um pouco mais cruel, mas nada do que a gente já não brincava com o Batman, né? Ele não mata, mas ele aumenta a fila do INSS, né? Esse daí continua fazendo a mesma coisa. Cara, eu já vou fazer um aviso de spoiler, né? Mas não é só um cutucãozinho rápido. Tem um momento ali que ele decepa o braço de um cara que tá brigando com ele, mas como ele é um cara... Como ele, apesar de não ser um aristocrata clássico, ele tem a aristocracia no íntimo dele. Ele fala assim, você pode pegar o seu braço e levar ele pro hospital, que eles implantam rapidinho. Se eu fosse você, eu ia rápido. Ia rápido. Então, quer dizer, ele não quer que o cara não morra e também não quer que o cara perca o braço, apesar dele ter decepado o braço do cara. E a gente acaba... E é interessante, eu tô levando meio na graça algumas coisas, mas é legal você ter um personagem do tamanho do Batman, e o William falou muito bem, né? A DC brinca muito bem com universos alternativos, né? Mas você ter aí um Batman que, pelo jeito, vai ser mais do que só um universo alternativo, uma Terra 1900 e alguma coisa, né? Mas vai ser uma outra sequência, tipo o universo Ultimate, como vocês disseram bem. Brincar com um personagem que é tão bem estabelecido como o Batman.
E nós já falamos isso no outro quadrinho do Batman. No quadrinho, não, perdão, na série animada nova do Batman, Cruzado Encapuzado, que Batman, como um personagem de mais de 80 anos, você ainda consegue brincar com ele, né? Fazer novas aventuras com um personagem que já imagina já ter sido tantas vezes contada a sua história, né? E eu levo essa nova empreitada como uma coisa interessante, né? A gente vai chegar mais lá pra frente também falar um pouco sobre a questão do Batman da classe operária, né? Que não dá pra dizer que ele é da classe operária no sentido mais clássico, né? Você não vai imaginar o Jones Manuel chegar e falar pra ele, camarada Batman, dê o comando. Não vai fazer isso. Ele é um Batman mais meritocrata. Ô Marcelo, mas ele não é um Batman socialista, né, cara? Esse daí Não, é ele não é um Batman o. revolucionário, é Não é um zoeira. Batman. Ele é um Não, Batman que a galera tava falando que é um Batman operário, e assim, depois de ler a revista, a gente vê que é muito, entre muitas aspas, esse operário também, muitas né? aspas. Sim, Ah, sim, é. sim. Não sei Não, se ele é engenheiro é um civil, se é trabalhador. engenheiro mecânico, ele é meio Isso, que um técnico especializado ali, que está sim. trabalha em obras em construção civil ali, né, em obras públicas, em obras privadas ali, né, Aham, negócio, sim, sim. ele tem uma Não, ele não especialização, é ele tem um. uma formação, né, ele é eu acho que ele deve ser engenheiro, não sei qual engenharia, mas ele parece que ele é engenheiro, É. né, de profissão, Parece que ele é Não, ele é engenheiro engenheiro. civil, né? civil Porque Engenheiro se é parece, né. civil, mecânico. porque ele tem que. E ele fez isso pra arrumar essas cagadas que ele faz, de quebrar as coisas. Que é uma das poucas coisas que eu não comprei do gibi. Eu falei no começo. Não, eu fiz essa brincadeira, mas justamente por conta disso, né? Muita gente falando Batman da classe operária, a gente brincou no começo, né? Porque a gente pegou esse link de outros comentários, e realmente não é nessa linha, né? Não. É uma classe operária, é um Batman trabalhador, mas é um Batman que não quer vencer o sistema. Mas é isso mesmo, não é um Batman. Assim, a gente tem que analisar meio com parcimônia isso aí. Não é um Batman Uhum. revolucionário, não é um Batman socialista, não é um Batman que tá lutando por mudanças sociais ali. É um Batman que ele só não é bilionário, por enquanto, né? Uhum. É o que mostra o Claro. quadrinho. Assim, a gente tem que também analisar que, assim, é uma edição só que saiu, né, cara? E, assim, acho que a promessa são 1 de 5, né? São 5 edições. Então, e depois a gente não sabe se vai continuar esse universo ou se vai continuar histórias regulares do Batman. A gente não sabe como vai ficar isso aí. Mas, por enquanto, é uma edição só que a gente tem. Então, assim, é difícil a gente analisar e prever o futuro do que pode acontecer. Até porque é Scott Snyder escrevendo. Tem que lembrar disso aí sempre, né? Mas, ô Marcelo, você falou uma coisa que o Batman já teve a sua história recontada N vezes lá, tantas vezes, né? Tantas histórias. O próprio William citou aí os Elseworld que já existiram, etc. Aí eu queria perguntar pro William. William, você acha que ele recontou a história do Batman de verdade nesse quadrinho? Você acha que ele mudou tanto assim a origem do Batman? Luciano, a gente tava pensando comigo mesmo, até cheguei a comentar anteriormente com o Marcelo, né? De todos esses Elseworlds em geral, muitas vezes alguns itens da história do Batman se mantêm, né? Mesmo quando nem era o próprio Bruce Wayne, né? Lembra daquele morcego de aço que foi o Clark Kent, que foi o Kal-El que caiu em Gotham, e Thomas e Martha Wayne criaram ele, que virou o Batman, mas mesmo assim a história se repete, dos pais morrendo e ele jurando que ele vai combater o crime e tal. Eu até tava falando que eu não me lembro exatamente, acho que um dos pontos cruciais aí é o fato do Bruce Wayne não ser um playboy milionário agora, fazer aquela imagem de playboy, e ele ser alguém que precisa trabalhar agora, e eu, de cabeça assim, não me lembro de uma outra roupagem. O Scott Snyder eu acho que foi feliz, eu acho que ele pegou fontes das mais diversas aí, um monte de coisa a gente pode lembrar aí de outros personagens, ou até tem umas horas que até me raspa assim, lembra um pouquinho o Batman do futuro, porque é um Bruce Wayne jovem, né? Ele tem 24 anos, também ele não é rico, o pai que morreu e não a mãe, então essas são algumas alterações, né? Eu acho que a essência do Batman tá ali, de ter tido trauma de infância e de querer lutar contra o crime e tal.
foi contada de uma outra maneira, né? Então, eu acho que pode render coisas interessantes aí do fato de, por exemplo, a Martha Wayne ter permanecido viva, né? Ele perdeu só o pai, e só que a gente vê, e aí, conforme passam alguns flashbacks ali, o fato de ele ter, de como o Marcelo bem comentou aí, ele foi se especializando nas mais diversas formas, né, seja nos estudos, nas artes marciais e tudo mais, no que ele tinha à mão. E até foi conseguir bolsa de estudo para fazer faculdade, jogou futebol para conseguir a bolsa, né, sempre com aquele objetivo dele de querer ser o cara que ia acabar com o crime Gotham. Então essa visão do Batman do time, o crime, eu tenho que ir lá, combater, acabar com ele, essa visão permanece muito parecida. E também discordo do pessoal que vem falar que meio fazer traçar uns paralelos com o Cavaleiro das Trevas, né? E aí eu acho que nem cabe, eu acho que o pessoal já tá se adiantando demais, falando que, pode ser um novo, que o Scott Snyder quer ser um novo Frank Miller, os caras ficam fazendo uns comparativos porque esse Batman agora é parrudão, né? Tão parrudo quanto o Batman do Cavaleiro das Trevas. E eu acho que nem é essa a intenção. O Scott Snyder aproveitou, acho que tudo que ele sabe, ele trabalhou muito tempo com o Batman nos 952, criou algumas coisas legais, até do tipo a Corte das Corujas e tal. O pessoal muitas vezes critica ele, mas ele no Batman, apesar de eu ter minhas críticas com os 952, com algumas coisas, inclusive o Batman, né, porque a DC tinha feito um reboot que não era reboot, né, porque como Lanterna Verde Batman estava vendendo bem, então não zerou a cronologia deles. Só ficou exprimida em 5 anos, né? Mas tá bom, o Batman teve 3 Robins em 5 anos, mas tá valendo. Mas aí, né? Mas aí eu acho que ele escreveu, eu acho que foi legal, não tá chupando nada. É aquela história, nada se cria, tudo se copia. Mas ele deu um enfoque interessante que pelo que eu me lembro aí de cabeça, ninguém usou no Batman ainda. Ninguém pensou no Batman. Inclusive, o nível gênio dele, como o Marcelo falou, dele ter que se virar e tal. A capa tem funcionalidade, as orelhas de morcego que pousa agora tem função. Até o simbolão no peito lá, que muita gente meteu o pau quando viu lá. A gente viu a função, Marcelo, a machadada que ele dá no antebraço do caboclo lá. Dos caras da gangue lá. Então, eu acho que, cara, tá sendo um enfoque interessante. Como você bem falou também, Luciano, é uma edição só, é pouco ainda, né? Mas a gente vê que pode vir coisa boa daí. O Alfred, né? O Alfred não que o Alfred clássico não tenha sido agente secreto também, né? Lá da inglês, né? Mas agora ele tá nativa, né? Um Alfred que está nativa, não é mordomo, né? Agora ele é um cara que é o agente secreto mesmo. Eu achei legal também esse enfoque pro Alfred aí. Você falando agora do Scott Snyder, eu acho que assim, não sei nem se é mão do Scott Snyder ou se é mão do Frank Dragotta, é isso o nome do desenhista, né? É Frank Dragotta? É Nick Dragotta. Nick Dragotta, isso. Nick Dragotta. Eu acho que a galera tá associando mais pelo visual, que é o que você falou, o Batman parrudo, o Batman fortão, mais porradeiro. Mas, cara, eu não acho que a história pareça tanto assim, né? Na verdade, não acho que tenha nada chupinhado da história. Talvez um pouco mais da violência, assim, mas acho que para por aí, cara, né? Eu também acho, cara. Não enxergo também mais nada assim. E aí, cara, falando do Scott Snyder, assim, cara, não sei vocês, mas tudo que eu li do Scott Snyder, tudo que eu li também não é tanta coisa assim. Mas, cara, o Scott Snyder, ele é galhofa, mano. Ele é galhofa pra muita coisa, assim. Ele explica muita coisa, mas muita coisa é galhofa, cara. E assim, mas é galhofa. Mas não, eu tô falando galhofa no sentido ruim, não, cara. Ele é um galhofa da hora, tá ligado? Porque é quadrinho, mano. Ele consegue mostrar pra gente que a gente tá lendo um quadrinho, sabe? E que, tipo assim, nem tudo você precisa levar a sério, nem tudo você precisa explicar, nem tudo precisa ter um fundo sociológico, sabe? Ele coloca o Batman e fortão dando porrada, daqui a pouco ele coloca arrancando a orelha, jogando no peito do cara da gangue, daqui a pouco ele enfia um bastão, tipo um cacetete no símbolo do peito, transforma num machado e corta a mão do maluco lá, sabe? Tipo, mano, é quadrinho, malandro.
Não, a gente não tá lendo uma obra de um filósofo russo, não, porra, né? E o Scott Snyder eu gosto porque ele deixa claro isso aí. E aí, como a gente tava até discutindo outro dia, Marcelo, se quadrinho é literatura, né? E aí a gente até concorda com o Alexandre Link lá, do Quadrinhos na Sarjeta, que não é literatura, mas que não é porque não é literatura que perde o valor, tá ligado? Você não precisa dar um selo literário pra alguma coisa ter valor. E eu acho que os quadrinhos do Scott Snyder tem o valor dele, cara, sabe? É massa velho, é galhofa, mas tipo assim, porra, mano, você tá parando pra ler um quadrinho. Você tá se divertindo com esse quadrinho? Ah, tô me divertindo, tá bom. Então, tipo assim, ele não precisa te dar explicação de tudo, tá ligado? Até porque eu vejo assim, ele possui, esse quadrinho, por exemplo, possui algumas falhas de roteiro, mas são falhas tão pontuais, cara, e que passa tão batido, sabe? E uma das que me incomodou, por exemplo, e eu não sei vocês, mas eu queria debater ela um pouquinho aqui, que foi vocês falando do Bruce pós-tragédia, né? Que é o pai do Bruce que morre nessa edição. E aí o Bruce, no primeiro momento, antes dele estudar, ele vai preso, né? Ele vai preso. E aí, depois que ele vai preso, porque mostra a fotinho dele lá, né? Aquelas fotinhos de preso mesmo, né, mano? Sei lá, no distrito policial lá. E aí, depois disso, fala que ele volta, ele vai jogar futebol americano. E aí é da hora porque a gente tá ouvindo toda essa história na visão do Alfred, né? E não é o Alfred te contando a história, é o Alfred pensando com ele mesmo ali, né? Ah, e aí o cara foi jogar futebol americano, era um ótimo atleta, mas aí ele se lesionou. Só que a lesão dele, na verdade, eu já vi várias pessoas se lesionando dessa forma para não precisar trabalhar mais, etc. Então ele fala ali que ele forçou uma lesão porque ele queria guardar o corpo dele, etc. Resguardar, na verdade, né, o corpo dele, etc. Enfim, aí chega tudo isso que a gente falou aqui, né? Ele vai trabalhar, que a gente brincou também, na Sabesp, na Eletropaulo, não era mais Eletropaulo agora, é Enel, né? Que daqui a pouco eu fico sem energia aqui. É, e aí, no último episódio acabou a energia no meio do podcast e o Marcelo depois eu vi no áudio dele lá, Enel. Mas assim, uma das falhas que eu quero debater com vocês que eu vejo no roteiro é assim, ele não mostra essa mudança, por que o Bruce Wayne passou de, teoricamente ali, presidiário, né, mano? Ele não é presidiário, não mostra ele como presidiário, mas mostra ele, sei lá, pode ser até quando ele fosse menor de idade, alguma coisa assim, mas não mostra o que aconteceu na vida dele pra ele tomar outro rumo, né? Tipo assim, ficou meio vácuo isso daí. Não é algo que me incomodou, passou bem batido, assim, você, durante a leitura, você, mano, toca pra frente, não é algo que... Mas, tipo assim, ele não dá essa explicação, tá ligado? E aí eu volto a falar, é Scott Snyder, não precisa explicar tudo, ele não explica tudo, na verdade. Mas eu acho que Faltou, tipo, mano, uma virada, sabe, de página. Por que que ele virou a página? Por que que ele não partiu pro caminho do crime, né? Porque seria uma realidade social, se a gente analisar, famílias no Brasil, pelo menos, né? Famílias desestruturadas, é, não é que tendem, mas tem mais, como é que eu posso dizer sem parecer arrogante, caras? Quando as famílias são desestruturadas, os filhos, eles tendem a ter mais facilidade a partir para o caminho do crime, né? E é mais ou menos o que acontece na história ali no começo, né? O Bruce dá a entender que ele ia partir para o caminho do crime e alguma coisa aconteceu que ele não partiu. E ficou no vácuo isso aí. O que vocês pensam desse... Mano, é um pedaço bem pequeno, talvez vocês não tenham nem pensado nessa parte. Se não pensou, também fala, mano, não pensei, passei batido e tá bom. Eu vou entender porque é algo que passa batido mesmo. Mas, tipo assim... Não seria interessante se ele mostrasse um ponto de virada ali, cara? Tipo, mano, beleza, ele perdeu o pai, ele poderia ter ido pro caminho criminoso, mas aí, tipo, por causa da mãe, sei lá, sabe? Vendo a mãe sofrer, a mãe fazer faculdade pra poder dar o sustento dele, ele resolveu mudar, sabe? Alguma coisa do tipo. Vocês não pensam algo do tipo assim? Luciano, cheguei a ver gente comentando, até um ponto interessante você ter falado aí da mãe, que mesmo nas visões... nos outros Elseworlds, ou no Batman clássico mesmo, que é o da linha temporal normal, aí, vamos assim dizer,
o pessoal dá sempre muito enfoque, ou em outras mídias, ao pai dele, né? O Thomas Wayne e tal. Ele lembra de muitas coisas do Thomas Wayne e meio que dá uma relegada na Martha Wayne, assim, né? Da influência dela. Às vezes algum lembra até dela contando história pra ele dormir, até uns flashbacks. Menos o assim. Zack Snyder, né? O Zack Menos, né? O Snyder, não Zack o Scott. Snyder, aí a Martha é importante. Aí, Depois eu falo uma coisa desse daí. mas eu acho que pode ter sido isso que você falou aí, no tipo, a influência da mãe pode ter, ele deve ter tido, não sou psicólogo, não tenho essa formação do tipo, ele deve ter tido, ó, talvez o fato que você falou dele ter sido preso e tal, ele pode ter ficado rebelde, assim, aquele, não ter uma maneira de extravasar, né, de pôr pra fora aquilo que tava fazendo mal a ele ter uma maneira de reação, mas às vezes pelo exemplo da própria mãe, né, ou de pessoas ao seu redor, que eu achei interessante também, o HQ também mostra que personagens que classicamente são seus vilões, né, Os inimigos. lá são seus colegas de classe da escola, né? A Selina Amigos, na verdade, são Kyle, amigos, né? São o amigos. Harvey Dent, o Waylon Jones, que é o Crocodilo, Crocodilo. o Eduardo Nigma, né? Então, são pessoas ali, inclusive ele é amigão, ele treina na academia do Crocodilo lá, né? Então, e você vê como ele tem que trabalhar, né? Ele estraga o saco de areia e falou, quando eu receber eu te pago. Pode crer. Oh, essa cena é muito boa, porque quando você tá lendo, se você não... Claro, eu li assim, sem saber o que ia acontecer, mas quando você tá lendo, que você vira a página e você vê o moleque socando o saco de pancada, você fala, caralho, mano, esse é o Bruce Wayne, mas ele é, tipo, porque ele é esguio, ele é magro, como o Bruce Wayne do universo tradicional, né, cara? E aí, daqui a pouco, chega um cara, só aparece o balãozinho da voz, né? Beleza, agora sai fora que é minha vez. Aí aparece o Bruce de vez. Aí você entende que é o Bruce, Aí que é o né, Bruce, mano? né? Mano, parrudaço, velho, monstrão, assim, você fala, caralho, malandro. É muito bom essa parte do quadrinho, essa cena é muito legal, né, cara? E então eu acho que talvez, não sei se ele vai desenvolver isso mais pra frente, mas aí é que nem você falou, viu, Luciano? Eu acho que assim, Scott Snyder, gibi de super-herói, sem vergonha de ser gibi de super-herói. Você até, tô lembrando até você comentou do Alexandre Link, tem um vídeo antigo dele, do começo do canal dele, que ele fala em defesa do quadrinho comum, né, do gibizinho mensal mesmo, da HQ normal. Que o pessoal fica enaltecendo muito obras aí que fica falando de clássicos e tal, e quando alguém quer entrar no mundo das HQs, você fala, leia Watchmen, leia, né, leia, pega o classicão lá e a pessoa fala assim, não me interessa aqui, é muito complexo, sem ter a bagagem de HQ para ler um clássico desse, cara, dá gibi comum pro cara ler do mês mesmo, entendeu? Eu acho que é isso aí, cara, as GBs são vergonha de ser GB. Gibi sem vergonha de ser gibi, cara, muito bom isso que você falou, cara, é isso aí, realmente é isso aí. Muito bom. Só para dar uma pincelada nisso, mas é como a gente disse logo no começo ali também, né? Pode ser que algumas coisas ali que ficaram de ponta soltas eles vão trabalhar depois, né? E isso daí eu percebi também, Luciano, mas eu caí nessa conta aí de quem tá relembrando, quem tá ali mostrando para nós a pesquisa que fez, né? Era o Alfred, e certeza que em algum momento essa virada de página aí vai aparecer. Tudo bem que são só 5 capítulos, né? 5 volumes, mas eu acho que dará tempo de fazer uma análise disso. Como eu disse, na hora eu vi, percebi isso e não fiquei pensando muito. Agora você colocando, eu fiquei pensando, falei, daria uma boa ideia, daria um bom arco ali para mostrar o porquê, né? Porque houve essa virada, né? Porque assim, Marcelo, é aquilo que eu tô falando, né, cara? É assim, trazendo pra nossa realidade, que é sempre o intuito do nosso podcast, do nosso bate-papo. Cara, famílias desestruturadas, elas tendem a ter uma facilidade maior, tipo assim, as crianças, né, mano? Até pelo motivo que o William falou, e que depois que ele falou, fica até meio, assim, pareceu mais óbvio, por revolta.
Mas quando a gente tem uma Uhum. revolta, que aí analisando aqui na violência brasileira, as revoltas que a gente tem dos adolescentes que crescem em famílias desestruturadas, elas acabam nunca tendo um ponto de virada, né, mano? E acaba Uhum. levando o adolescente, o jovem ali, realmente pro crime, né, cara? Eu não tô Uhum. falando só isso, não é só a família desestruturada, tá? Que o ouvinte aí que já ouviu alguns podcasts, a gente sabe que a gente tem outras opiniões, sabe que isso aí Uhum. existem outros elementos, a gente comentou aqui, eu tô citando hoje família desestruturada, mas a gente citou outro dia aqui desigualdade social, não ter acesso à educação, à escola, Uhum. saúde, É, lazer, né, tudo esporte, tudo isso aí influencia, né, mano? Mas assim, eu então, Ah, tô é. colocando no caso específico aqui porque aparece uma foto do É Bruce isso. Wayne Uhum. preso, né? E aí tudo bem, que nem o William falou, por um motivo de revolta, pelo pai ter morrido, né, de forma trágica, talvez ali no momento de extravasar ali a sua revolta, ele cometeu algum delito e foi preso, mas talvez também não tenha sido um delito grave, etc. Por isso que depois voltou para foi reintegrado à sociedade, aí teve o exemplo da mãe e tal. A gente tá conjecturando tudo isso daí, o quadrinho Uhum. não mostra nada disso. Mas tudo não tem isso nada. tudo isso é explicado, é explicável, seria justificável, né? Não seria nada absurdo assim, né? É como fica uma página em branco, a gente tá pintando da forma que mais nos apetece. É verdade. Não, exato. Você disse tudo. É um fascículo de 5 capítulos, né? Que a gente está analisando e o legal é conjecturar, né? E agora fazer um parênteses mesmo. A questão da Marta, do filme do Zack Snyder, Pô, aquilo é uma vergonha melhor ali. trabalhada. Dá uma vergonha ali, total. Mas eu vou falar uma coisa. Vocês vão me entender. A ideia em si não é ruim. O ruim é a forma colocada. Né? O nome das mães é igual mesmo, né? Isso não foi ele que criou, né? Mas ali naquele momento puta, facilitação de roteiro desgraçada. Porque o nome da sua E por mãe é isso que igual ao fica da ruim. minha, eu não vou te matar mais, tá? Então, É, agora a gente é amigo. agora a gente é amiguinha. Ai. Mas é isso. Eu acho que nós voltando, eu acho que vai ter isso e o pessoal que está acompanhando entenda bem também. Aí eu vou endossar mais ainda o que o Luciano disse. Nós estamos criticando a questão de vulnerabilidade dessas pessoas. Boa, Né? Marcelo, isso, é Seja isso, Isso. é isso. ela pela questão financeira, ou seja ela, aí no caso, a gente está associando ao Batman, porque ali ele tem um caso familiar que ele perdeu o pai, e a família se desestrutura por conta da questão familiar ter sido quebrada. Então, ele jogado numa questão de vulnerabilidade. Óbvio, a gente tá analisando um gibi, mas isso acontece com diversas famílias brasileiras. E aí, às vezes, nem por conta do pai ter morrido, às vezes porque o pai abandonou a criança, ou porque teve um aborto paterno, né? Que isso acontece. Então as famílias se É muito desestruturam comum, por né? essas coisas. Isso é Isso é muito muito comum. comum. Isso é muito comum. Então é nesse sentido que a gente está falando. Então, quer dizer, eu entendo o que você está. Como falar? A aflição que você tem aí na hora de falar isso, para não dar a impressão que a gente está jogando, falando que. Colocando culpa na formação da família para a formação da criança e isso ser um problema. Na verdade, quem está em vulnerabilidade é toda a questão familiar, né? Isso, é isso. Inclusive, então é isso, né? É nesse sentido que a gente está dizendo. Esse cuidado do Luciano é importante. Uhum. Quando você fala de vulnerabilidade das famílias, é assim, uma coisa é a gente analisar o Bruce Wayne, criança, bilionário, Uhum. e perde os pais, mas tem uma criação rica. Ele tem acesso às melhores escolas. Mesmo perdendo os pais, ele ainda tem acesso às melhores escolas. Ele tem o Alfred que cria ele ali. Ele tem acesso tipo assim, a tudo do bom e do melhor, tá ligado? Porque o cara é bilionário. E aí você até entende o cara, tipo assim, era uma criança que cresceu vulnerável porque perdeu os pais, mas não desviou o caminho porque teve apoio, teve dinheiro, teve instrução, teve não sei o quê. Outra coisa é a gente analisar de acordo com as nossas realidades e saber que, mano, no capitalismo
nem todo mundo é bilionário, né? Como você disse outro dia, bilionários são os raros, na verdade, né? A maioria da população é pobre e uma grande parte dela, para sustentar o capitalismo, passa a ser miserável até. Uma coisa é você ter uma vulnerabilidade dessa numa família paupérrima, sabe? Numa família que dependia ali do pai para trabalhar, para sustentar a família, ou no caso que nem você disse que abandonou as mães solo que a gente conhece, que existem nas sociedades e não são poucas, né? Porque a mãe abandonar é um crime, mas o pai abandonar, a gente normalizou isso daí, né? A nossa sociedade, a gente que eu falo é a nossa sociedade, né? É normal, então, tipo assim, e aí você cresce, uma criança cresce numa família desestruturada com a ausência de tudo isso que a gente tá falando. É muito mais fácil ela achar o caminho errado, né, cara? O caminho errado encontra ela, na verdade, né? O caminho errado Exatamente. é muito mais largo para essa criança do que o caminho do justo ali, o caminho dos certos, né? Que é muito mais estreito, né? Uma criança que cresce numa família desestruturada, mano, ela vai ter que ter muito apoio para continuar estudando, para continuar tendo a cabeça no lugar, para continuar tentando entender a sociedade de forma justa, para tentar crescer na vida. Crescer na vida é uma palavra que eu não gosto, mas enfim, ter uma profissão, se formar numa universidade, sabe? É muito mais difícil. Pra gente, Marcelo, a gente tava falando outro dia isso aí num dos episódios, que cresceu numa família estruturada, já foi difícil, imagina pra uma criança que É. cresce numa família com ausência de pai ou mãe, né? Então, assim, é muito mais difícil, às vezes até dos dois. E aí que eu tô falando, quando você tem o Bruce Wayne bilionário, é fácil entender ele ter virado o Batman, ter seguido o caminho dele. Quando você tem o Bruce Wayne pobre, eu acho mais difícil você entender, e aí é isso que eu falo, que a gente tá aqui pintando páginas em branco que estão no gibi. Eu vou até pintar mais Exato, uma, exato. Luciano. Por esses dois exemplos, os dois Bruces aí. O Bruce bilionário, mesmo que ele tenha um exemplo paterno que foi o Alfred, né? Criaram até a doutora Leslie Tompkins também, né? Que também tem um papel hoje em dia na cronologia. Mas o Alfred era, quando assim, tava com ele, era pai dele full time, porque tava lá junto com ele. O Batman, o Bruce Wayne pobre, por exemplo, tudo bem, a Martha Wayne tá viva. Só que, como eu falei, o Marcelo falou, assistente social, ela trabalha, então imagina, ela tinha carga de trabalho ainda, de sustentar a família, imagina, tinha que sair para trabalhar. Então, as vulnerabilidades a qual esse Bruce pobre estava sujeito, né? Bem isso aí. De novo, as páginas em branco, estamos tudo imaginando o que pode ter acontecido na vida do pequeno Bruce. Boa. É, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, cara, são duas perguntas em uma, mas vai virar uma, na verdade, mas são duas. Primeiro, o quadrinho ele não deixa explícito isso se a história tá passando no futuro ou se tá passando num tempo atual, né, cara? Existem alguns elementos ali que eu entendi meio futurista, né? Não sei se vocês tiveram esse entendimento. E o que vocês acharam de Gotham City, né? Porque o quadrinho começa falando de Gotham City. É o Alfred chegando em Gotham City e falando da cidade. Falando assim, eu conheço essa cidade era assim, assim. O que vocês acharam de Gotham City? E se vocês acham que passa no futuro, no presente, não que isso vai mudar tanto a história, mas como vocês entenderam isso daí? Vocês acham o quê? Boa pergunta, hein? Cara, eu acho que eu entendo o que a gente brincou muito com a questão de distopia, né? Eu entendo um futuro próximo, meio. Vamos ali, vai. 2030, 2000 Então, alguma Marcelo, coisa. Hum, pela motocicleta do Alfred, ah, talvez eu tenha entendido um futuro próximo, igual você está falando, por causa sim. de algumas nuances. A motocicleta do Alfred parece ser um equipamento meio futurista. A arma que o Alfred Uhum, usa, ele cita isso aí, né? Ele fala todos os detalhes da arma, os detalhes técnicos lá da arma que ele tá usando, etc. E os prédios, né? As torres lá, onde até o Bruce Wayne fica, são torres que, se você olhar no quadrinho, elas uhum, ultrapassam as nuvens, etc. E aí eu fiquei com essa sensação de futuro distópico, igual você vai começar a falar, mas aham, não muito distante mesmo, é bem próximo, né? sim. E seria e como todo futuro distópico, todo não, né? Mas pelo menos os que são bem feitos também exagerei um pouco, mas
os que a gente acaba lembrando muito, eles só extrapolam a nossa realidade. Então ali uma Gotham que tem os problemas de bandidagem que a gente já está acostumado a escutar no Batman clássico, já com umas questões de gangue e tudo mais ali, né? E com essa cada vez mais cinza, né? Cada vez mais escura, né? Uma Gotham bem gótica nesse sentido, né? E com essa ideia de futuro próximo já, tipo, Trump eleito e ferrou tudo de vez. E é nessa linha, daí pra pior. Eu vejo mais ou menos nesse sentido aí. Eu falei do Trump, falei zoando. Nem sei se o Scott Snyder tem alguma ideia nessa linha aí, mas nem há. É como se eu sou mais do pensamento que vocês disseram aí, né? Ele é o escritor de gibi, que é o cara que não tem vergonha de escrever gibi. O William foi sensacional nessa. E eu vejo Gotham nessa, como você disse aí, é um futuro próximo onde as coisas caminharam para dar errado, né? E o Batman, das histórias do Batman, quando são mais realistas aí mesmo, o Batman clássico aí, né? Lidando com Gotham como um personagem, né? A cidade como personagem, são as melhores, né, cara? São as mais que você tem mais nuances, você tem mais condição de entender até mesmo entender não, mas até fazer traçar um aspecto sociológico e psicológico da cidade, né, dos cidadãos e como é a estrutura social de Gotham também, né? Então, mas isso já é uma extrapolação um pouco, fazendo um paralelo de coisas que a gente também já comentou, a série do Pinguim. A série do Pinguim tem um pouco dessa linha aí. Não de futuro distópico, né, mas dessa Gotham cada vez mais suja, cada vez com várias camadas de podridão ali e tudo mais, e sai uma puta de uma série, né, que a gente fez nos primeiros episódios e ela tá indo cada vez melhor, né? O último episódio foi sensacional, diga-se de passagem. A mãe do Pinguim rouba toda a cena. Puta atriz do caramba, aquela mulher. Bom, beleza. Feito parênteses, voltando. Mas é isso. Mas acho que eu fui além do que você tinha perguntado. Não, mas foi bom. E você, William, você enxerga como isso daí? Eu vi uma Gotham, assim, realmente também meio que alinhado com vocês, parece que um futuro próximo, assim, coisa de 5, 7, 10 anos aí pra frente, assim, se muito, né? Mas que é uma visão diferenciada assim da Gotham, até o próprio Alfred no comecinho do quadrinho, né? A gente passa muito a HQ lendo o que se passa na cabeça do Alfred, tipo, isso, os filmes do Tim Burton, a série animada dos anos 90 também ajudaram a contribuir muito para uma imagem que a gente tem de Gotham hoje, meio que até acabou se cristalizando nos quadrinhos, de que Gotham é uma cidade muito antiga, uma cidade bem noir, mesmo ainda mantém aquele aspecto das décadas de 30 e 40, né? Apesar de estar vivendo na modernidade. E essa Gotham aí tá bem mais modernosa, vamos assim dizer. Ela me lembrou até um pouco a Tóquio de Akira, sabe? Umas coisas muito neon, muita luz, assim. Tipo, se Metrópolis, que normalmente é tida como uma cidade futurista, mas uma Metrópolis, como o Marcelo disse, mais suja, mais escura, né? Então, tem muito neon, mas ainda assim ela é bem dark, assim, bem escurecida, né? Bem sombria. Eu vi Gotham mais ou menos dessa forma. Tem a modernidade, mas tem a escuridão ali também, a parte bem triste da cidade, assim. Cara, a gente falou aqui que esse Batman é o cara que disseram lá, então, que disseram que era o Batman proletariado, e aí a gente foi ler e viu que não era tão proletariado assim, né? É um cara que teve uma ascensão ali acadêmica, né? Então ele passou pela faculdade, se formou, foi trabalhar, prestou vários concursos públicos, né? Trabalhou no sistema de esgoto de Gotham, trabalhou na prefeitura, trabalhou, enfim, em N lugares e tal. E aí a gente chega no momento do quadrinho, depois quando ele já é o Batman ali e tal, não sei o quê.
enfim, ele tá começando a atuar como Batman, porque é isso que é a impressão que dá o quadrinho, né? São as primeiras atuações dele ali, graças a uma gangue muito violenta ali que tá em Gotham. Inclusive, achei bem violento essa parte do quadrinho, sabe? Eles narrando ali, o jornal, né? Narrando que tem uma parte que é o jornal, tem uma parte que acho que é o pessoal comentando que a gangue tinha amarrado a mãe e os filhos no para-choque do carro, enfim, etc. E aí a gente tem uma hora, cara, e aí é isso que eu falo, que o William falou e que é muito legal, cara, que é o Scott Snyder fazendo gibi sem vergonha de fazer gibi, né? O prefeito de Gotham é o Gordon, né? É o Gordon. E cara, como que o cara vai dar uma coletiva, fazer uma reunião pra explicar ali o que tá acontecendo na cidade por causa dessa gangue, que aí no quadrinho que a gente leu traduziram como baladeiros, né, que é party animals, mas a gente não sabe como é que vai ser a tradução da Panini aqui, mas ficou baladeiros, festeiros, alguma coisa do tipo. Eles usam umas máscaras de animais ali, mas o cara vai dar entrevista, mano, e tem 3 policiais pra fazer a segurança ali, né, mano? Tem o Bullock, que é o comissário, né? É o comissário agora, A Bárbara Gordon parece que é policial agora também, né? Era a Bárbara ali, não era? Sim. É a Bárbara. Ela é policial. Então, só os dois ali no púlpito com ele. E a Martha Wayne, né? E a Martha Wayne, também. É. Ainda coloca uma civil ali, coisa, exposta ali. E ela que ia comentar, né? Ela que ia falar um pouco ali também, né? Quando depois chega ela falou, eu tava quase convencendo a galera lá, não sei o quê, aí começou o tiroteio, enfim. A galera com saudade, querendo do prefeito Hill, né, que normalmente é o prefeito em Gotham, né, o prefeito Hill, e aí ele fala, ele roubava, tipo, Maluf, agora rouba, mas faz, né, os caras... Você vê até lá à direita tem essa vantagem, né? Eles podem ser pau no cu que for, entra um cara sério ali, só porque, né? Porque tem isso também, né, gente? Tem umas nuances ali bom, eu não vou nem entrar muito nessa, então vai longe, mas essas nuances também, né? O governo de esquerda tem um problema com segurança pública meio grave em qualquer lugar, né? Até a forma de se lidar com ela, né? Mas aí não vou entrar muito longe nessa daí, senão a gente não sai desse podcast de hoje. Desculpa, William. Te cortei no meio. Não, eu só fui lembrar mesmo do prefeito Rio, que também rouba, mas faz. O povo com saudade dele, querendo falar, devia ter votado no Rio de novo. Pô, meu. Tem um cara que fala isso, né? Mas aí, deixa eu perguntar fazer outro comentário com vocês aqui. Cara, eu senti muito que, apesar do quadrinho falar que o Bruce Wayne não tem os privilégios de um bilionário, cara, o quadrinho parte muito pro lado. O Marcelo comentou isso no começo da fala dele, lá no começo do episódio. Parte muito meio que pro lado da meritocracia. Vocês acharam isso também, cara? Eu achei que, assim. Assim, o Batman é o Batman, agora o Bruce Wayne é o Batman, porque, mano, é um cara que correu atrás, é um cara que não ficou parado, é um cara que estudou, é um cara que desenvolveu tecnologia, é um cara que criou lá todo, que nós já comentamos também, a capa dele tem várias funções, as orelhas dele são 2 adagas, o símbolo do peito é um machadão, é o cara, sai uns espinhos, né, nas costas da capa ali uma hora. Cara, mas eu senti, isso não é que me incomodou, mas assim, eu senti muito que é uma ode à meritocracia, né? Tá vendo? Ó, mesmo com uma família desestruturada, mesmo perdendo o pai, o cara correu atrás e o cara conseguiu se tornar um engenheiro, que a gente não sabe qual exatamente a especificação da engenharia dele ali, mas e ainda tem tempo para treinar na academia do crocodilo e virar super-herói à noite, né, mano? E acordar cedo no outro dia, acordar cedo para pegar no batente no outro dia.
O que vocês acharam desse discurso? Vocês entenderam, assim, esse discurso da meritocracia? O que vocês acharam disso aí, ou não? Cara, eu vejo, você falou, você resumiu bem, cara, e é uma coisa que, é uma coisa que tá muito arraigada acho que no imaginário popular norte-americano, né, do self-made man, né, de que os Estados Unidos são a terra das oportunidades, né, o cara com a chance, com a oportunidade, ele se faz, ele se constrói, é meio que vende, né, a propaganda capitalista norte-americana é essa, né, de que se você se esforçar o suficiente, você consegue tudo, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, mas eu também não vou culpar muito Scott Snyder de novo, porque eu volto naquilo que eu falei no começo, né? É meio algo que tá meio arraigado, acho que na cultura deles, na mente deles, acho que é algo meio quase que um mantra norte-americano, né? Pô, e essa. Mas não só lá, cara. Esse discurso da meritocracia sendo um norte já pegou o mundo capitalista inteiro. Proliferou pro mundo, Inclusive nós aqui estamos na periferia do capitalismo, temos essa mesma. E aqui ainda é pior, porque aqui você justifica aquela questão que nós colocamos ali atrás, né? Você justifica essas pessoas que estão em vulnerabilidade continuarem na pobreza porque eles não se esforçaram. E não é porque eles estão em vulnerabilidade, né? E o sol não brilha para todos, né, cara? Isso não existe dessa forma. Mas as 24 horas não são iguais para todo mundo, que nem o primo bosta fala. As 24 horas minha certamente não é igual da de vocês. E olha que nós estamos mais ou menos na mesma. Porque cada um vai saber a sua realidade, né? Você trabalha 8 horas por dia e tem 2 horas de ônibus, tem 2 horas de deslocamento de carro, né? Eu trabalho só o período da tarde, mas me desloco de carro para uma outra cidade. E isso eu tô falando só entre nós aqui, que teoricamente as questões financeiras não são tão discrepantes. Agora, compare a gente aí de pobre premium com uma galera que tá na miserabilidade. Se as 24 horas deles são as mesmas. E é uma cidade... Vocês não moram em cidades maiores do que eu, né? Mogi Guaçu ainda é um belo recanto caipira. Vocês moram em cidades grandes, né? Você vê uma galera que tem que se deslocar de metrô em São Paulo de um lado para o outro da cidade. Ou ainda quando se tem metrô, ainda tá no lucro, né? Lucro gigantesco. É verdade. Isso não dá para se falar que as pessoas têm as mesmas 24 horas. Não, eu que pego ônibus e metrô e gasto só 1 hora para chegar no serviço, sou um privilegiado, mano. Nossa, é afortunado em São Paulo gastar 1 hora só para chegar. Sim. Eu trabalho. O meu trabalho fica a 17 quilômetros da minha casa. Eu gasto 1 hora para chegar. Mas eu sou um afortunado aqui ainda, viu? Eu sou um privilegiado. Porque tem uma galera que gasta mais. Não, pra você ver, é bom que você colocou até a quilometragem. Eu vou falar, eu moro de onde eu moro na escola que eu dou aula, que é o principal lugar que eu dou aula, são 47 quilômetros. Eu vou de carro ou de moto, demora 35 minutos para chegar, porque eu tô numa cidade onde o trânsito, né, ainda mais para uma locomoção de veículo próprio, né, eu moro do lado da rodovia que dá acesso para outra cidade que eu vou dar aula. E lá tem sorte que a escola que eu dou aula também é próximo da rodovia. Então eu demoro pouquíssimo para sair. Né? Pô, que sorte, quem tem essa sorte? Então principalmente o Marcelo, você acha que aquele discurso do trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam, o Bruce Wayne renovou esse discurso. Trabalhe enquanto eles descansam, batem pobre à noite enquanto eles dormem. Bruce Wayne coach, então, coach agora. Bruce Wayne coach, Bruce Wayne Marçal. Faz o B lá em Eu brinco de Ângelo. Faz o B aí. Ou faz o W, né? Eu brinco de Ângelo. É verdade, faz o W. O contrário de Mar de M, né? É o W. Eu brinco com a De Angela que quando tem concurso, eu brinco que eu durmo enquanto eles estudam, né? Porque
problema grave com estudar com a prova, desde a época que eu era aluno, imagina agora. Mas cara, é bem isso, né? Não tem sentido nenhum essa, cara. Se a pessoa tá dormindo, é porque ela teve um dia de trabalho extremamente extenuante, cara, né? E essas nuances de cara que já nasceu com a vida ganha não vale para todo mundo, né? E o problema é naturalizar esse discurso. Isso que é o grande problema. A gente falou muito nesse podcast, a gente falou muito sobre a questão de naturalizar certas condições sociais aí, do qual a gente não pode naturalizar, né? E por isso que, por você ver como que um gibi que é uma edição só já deu toda essa discussão. E também tudo bem que é o Batman, né? É foda qualquer versão dele vai ser foda. É o Batman e o Marcelo já passa pano pra eles. Não, esse Batman é pau no cu. Eu não gosto nesse sentido aí. Ele é o proletário que justifica o burguês safado. Não. Mas nem tem isso ainda, né, cara? Mas olha pra você ver, quando o Luciano levantou essa discussão antes até mesmo do podcast, como eu li como fã do Batman, eu não tinha pescado isso. Não é que eu não tinha pescado, óbvio, tinha percebido, mas não tinha levado para esse lado aí da ode à meritocracia. E realmente existe ali uma ode à meritocracia, né? O cara mostra que ele foi buscar no limite da capacidade dele, ele foi buscar e venceu sozinho, né? Inclusive nadando contra de vários infortúnios da vida, né? Só que tem uma coisa, hein? Ele não é preto, hein? Se fosse preto, ia ser mais difícil um pouco, hein? Né? Então, o Marcelo levantou essa bola antes do podcast também. Cara, eu acho que... E eu até falei pro Marcelo isso aí, eu falei, caralho, mano, a gente ia ouvir um discurso... Se esse Bruce Wayne fosse negro, a gente ia ouvir um discurso assim... quer dizer que quando é bilionário é branco, aí quando é pobre tem que ser o negro. Pode ser. A gente com certeza escutaria esse discurso, cara, né? E tipo assim, e de verdade, cara, não ia dar pra tirar a razão, cara, é verdade. Não, quer dizer que pra ser pobre ele precisa ser negro, então, ele não pode ser o pobre branco, né? Não, eu falo que se fosse querer colocar mais dificuldade na vida dele, teria que ser assim. Porque tem uma. Não, quer colocar mais dificuldade na vida dele, Marcelo? Coloca ele crescendo no Paraisópolis, porra. Daí sim. Verdade. Fizeram com o Superman, né? O Superman parece que vai ter uma ligação com o Brasil aí, não sei. A gente não leu ainda, mas dizem que vai ter uma ligação com o Brasil. Não sei qual. Não sei se ele vai crescer no Brasil, se ele vai cair no Brasil, ou se ele vai se tornar coach no Brasil. Não sei qual que é a ligação dele com o Brasil, mas parece que vai ter essa ligação. Mas se quisesse prejudicar, dificultar a vida do Bruce Wayne, mano, coloca ele em qualquer periferia do Brasil, sabe? De qualquer grande capital do Brasil aí, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, de BH, qualquer uma que você ia falar, mano, agora sim, a gente colocou um fator ali que é dificultante mesmo. Cara, sim, até vou te falar, aproveitar até esse gancho que o Luciano também comentou, até já vou criticar quem andou falando aí que esse aí é o Batman Homem-Aranha, né? Porque ele é pobre, porque ficou a mãe que faz papel de Tia May, né? Esse tipo de coisa. Cara, eu acho que a essência do Homem-Aranha é diferente, assim, do cara. Tipo, o Peter Parker é o cara que teve que se virar também pra ajudar a sustentar a tia idosa lá, porque aí o tio morreu, né? Ainda inventou tirar foto de si mesmo para poder vender, aquela malandragem, né? Aquele negócio, né? Para vender pro Jonah Jameson. Ele inventou, né? Primeiro OnlyFans do mundo. Primeiro OnlyFans do mundo foi do Peter Parker, a galera zoou, pior que não deixa de ser. Mas, pô, o Queens não é um bairro ricaço, nem um bairro nobre ali em Nova York, né? Então... apesar dele ter crescido numa casa, o lar estruturado, perdeu o tio, e aí o Peter Parker carrega, não sei se vai desenvolver isso nesse Bruce, carregar consigo alguma culpa pelo pai ter morrido,
o Peter Parker carrega uma culpa enorme pelo tio Ben ter morrido, né? E até por isso que ele se estrepa todo, ele é sempre fracassado, as coisas às vezes dão certo, as coisas às vezes dão errado. Eu acho que esse paralelo com o Homem-Aranha é muito raso, assim, cara. São heróis com propostas bem diferentes aí. Totalmente Nossa, diferente. total. Total. Não, e eu vou mais longe. O Homem-Aranha tem mais a ver com a questão de onde um pobre com uma família com um problema, problemática não, que nem tem um problema, mas né, de ter perdido o esteio familiar aí, chega, o Homem-Aranha faz até mais sentido do que esse Batman, né? E ele só desenvolve as questões de poder e tudo mais por conta da aranha radioativa, né? Que aí tudo bem, não faz sentido nenhum, logicamente falando. Mas mas a questão da criação do super-herói, né? E o William colocou muito bem isso, né? O cara só tem grana porque ele arrumou o OnlyFans aí na década de 60, né? E de lá pra cá, vem vivendo disso. Ele teve que trabalhar para ajudar a família, adolescente ainda, então ele teve que já entrar para o mercado, trabalhar de freelancer, né? Se fosse ver, ele podia querer aproveitar do tipo, ele ainda estava estudando, estava no ensino médio, depois ele foi para faculdade, ele poderia aproveitar os seus poderes de aranha, inclusive, para dar o migué e conseguir bolsa de estudo por conta de esportes também, né? Para jogar basquete ou futebol americano, ele não fez, né? Então, tudo muito da culpa, da responsabilidade que ele aprendeu mesmo com aquela história dos grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tudo bem, o Bruce não tem poderes, aí ele teve que se destacar em um monte de coisa, aí esse Bruce Absolute aí. Mas se for ver, em termos de dificuldade, aí por isso que eu tô pegando esse gancho do Luciano, é isso, do tipo, o Peter Parker é um cara que teve que ralar muito mais, né, pra conseguir as coisas. O Miles também, hoje em dia, o Miles, né, que é o Homem-Aranha que fala com a atual geração, com a molecada de hoje em dia, também tem a questão de uma perda familiar aí também, tendo que se virar, a mesma coisa, né? E ainda é negro, né? Ainda tem e filho de latino também, né? De latino e negro, né? Eu acho que o Peter pra mim, pelo menos, é o maior representante nos quadrinhos aí da classe operária, da classe trabalhadora, do pobre mesmo, sabe? E ele traz essa estigma desde a criação, né? Eu acho que um dos motivos dele fazer tanto sucesso, inclusive, foi isso, essa proximidade do personagem com a realidade das pessoas, né? O Peter é o Rock Balboa dos quadrinhos, tá ligado? O cara só apanha, mano. Não tem cara que mais apanhou na vida do que o Peter Parker. E apanhar de todos os lados, dos vilões, apanhar da vida, apanhar do JJ Jameson, apanhar Mano, de todo mundo ele apanhou, tá ligado? Então, assim, não faz nenhum sentido comparar, achar que esse Batman tá sendo baseado no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha fez sucesso e agora os caras estão querendo fazer um Batman pobre pra fazer sucesso. Mano, não passa nem perto essa comparação, né? Pra mim, pelo menos, não passa nem perto. Pra mim né? também não. Esse Batman não sofreu. Tudo bem, a gente tá comparando uma edição, mas compara a primeira, sei lá, edição do Homem-Aranha, lá da origem do Homem-Aranha, compara a primeira edição dele com a primeira edição desse Batman, que você vai ver que Peter é muito mais sofrido, né? E se você colocar lá o Peter do Ultimate, também é mais sofrido. Se você colocar o Miles Morales, também é mais sofrido, né? Pra mim não tem esse paralelo, não consigo fazer esse paralelo. Até aproveitar, hein, já que estamos falando de outros universos, vamos puxar um outro gancho. A gente pode fazer algum dia um episódio aí do novo universo Ultimate do Peter Parker, que vai virar Homem-Aranha tiozão, né? Vai virar tiozão da Suquita, vai virar Homem-Aranha. Verdade. Bem legal isso aí mesmo. Pode crer. É uma boa dica. Vamos lá, pessoal. Só pra gente já ir finalizando. O final do quadrinho. Mano, nós conseguimos falar, sei lá quanto tempo. Nós já estamos falando mais de 1 hora, acho, mano. Num quadrinho que tem 22 páginas, sei lá. 1 hora e 20 minutos. E tem muito assunto, mano. No final do quadrinho, cara, aparece o Coringa, né, cara? É o Coringa que aparece ali, cara. E ele vem com uma roupagem também diferente, né? Que agora ele é um bilionário que nunca ri, né? E que treinou com a Liga das Sombras, né? Então, ele percorreu o caminho aí que o Bruce percorreu
nos quadrinhos normais, né, na linha normal aí, temporal normal, o Coringa nesse quadrinho do Absolute é ele que percorre, né, e ele não lê. Será que então agora a gente realmente vai ver o Batman batendo em bilionários? Não vai ser mais o bilionário batendo nos pobres, Marcelo? Paz, que legal, hein? Aí ia ser legal, hein? Aí sim. Mas aí o Jones Manuel poderia deu o comando, camarada Bruce Wayne. Ô, ô, mas não, ia ser muito legal. Não, e agora ele vai bater em milionários, ele pobre vai bater em vários milionários, né? Inclusive na galera da máfia, né? Legal também. Acho que vai ter uma coisa. Vão ter que falar das famílias mafiosas de Gotham, não é possível, né? Em algum Mas momento. tem aquele Já cara, tem, né? Já fala, né? É o Falcone ou é o Maroni fala. que parece lá que. é. Os dois, são os dois, dois. Os dois, são os né? dois, né? São os dois, são os dois. Né? Não. Ele mata os dois lá, né? Não vai bater nesses, porque já morreram. Também esses Não, vai esse já morrer. morreu, mas eu digo. Pode ser o Rupert Thorne, E é algum lugar assim. Isso. É o Máscara Negra, né? Que aparece ali também. Que é o líder dos baladeiros aí, né? Mais perversão pelo que dava do que pra perceber o Máscara Negra clássico também, parece. Mais maluco sim, e perverso também. Mais maluco. É um outro personagem interessante também, assim, quando bem trabalhado. Mas então, vai ser interessante esse Coringa, cara. Agregar esse passado do Batman no Coringa. Mais uma vez fazer um adendo e mais uma vez lembrar da série do Pinguim, cara. Na série eles estão um pouco fazendo isso com o Pinguim, colocando o Pinguim em algumas coisas que o Batman fazia, né? O menino que ele pega lá tava roubando as rodas do carro dele igual o Jason Todd. O Pinguim vai fazer a plantação lá o cultivo dos cogumelos dele nos esgotos, perto de uma estação. No esgoto, não, perdão, na estação de metrô. Né? Então tem umas coisas ali que colocam o Pinguim em alguns trilhos do Batman ali, né? E aí na série, aí no gibi, eles já colocam o Coringa sendo um bilionário e fazendo o caminho de treinamento do próprio Batman, né? Então, cara, tô curioso pra ver o que eles vão. O que eles vão arrumar aí nessa. E o Bruce vai precisar ser um cara fodão, porque, mano, ele vai enfrentar um cara que treinou com a Liga das Sombras, né, mano? Não, é diferente do Coringa do tradicional, que a gente conhece, que é um cara. O poder do Coringa é ser maluco, na verdade, né? É o caos ali, é ser imprevisível, né? E agora não, cara. Agora o Batman vai lutar com um cara que é treinado pela Liga das Sombras. Então, caralho, vai ser outro nível de luta, né, mano? Uhum. Exatamente. Estamos falando aí do Coringa com preparo, né? Coringa com preparo, é verdade. Eu até achei estranho os caras conversando ali, não saber o nome do cara, né? Tipo, ninguém sabe o nome dele. Como que o cara é milionário, ninguém conhece o nome dele, só chama de Coringa? Ele não assina nenhum cheque. Tudo bem, cheque ninguém usa mais hoje em dia, mas não tem um cartão de crédito com o nome dele. Verdade, eles citam ali os nomes, você falou o Arthur, né? Eles falam, ele pode chamar ele de Arthur, de Jack, eu achei legal a referência, né? Acredito eu, ao Arthur Fleck, que é o atual Coringa, do Joaquin Phoenix, né? E o Jack Napier, que era o Coringa do Jack Nicholson, lá em 89. Eu achei interessante usar esses dois nomes como referência. Foi referência bem legal mesmo. Bom, pessoal, vamos lá. Nos últimos episódios, eu tô sempre falando, é um tapa na cara essa obra. Eu quero saber de vocês agora, então, se Batman Absolute, cara, se é um tapa na cara realmente do leitor, se ele agrega alguma coisa, se ele traz, e qual a opinião de vocês aí sobre a obra, sobre o que vocês acharam, sobre as expectativas para o futuro, para as próximas edições. Vocês vão acabar lendo todas as 5 edições, vocês vão acompanhar o resto do Universo Absolute, vocês vão ler porque vai sair. Só lembrando aí que o primeiro lançado foi o Batman, já saiu a Mulher Maravilha e já saiu hoje, acho que hoje lançou, hoje que a gente tá gravando aqui pro ouvinte saber, é dia 6 de novembro, acho que lançou já a versão do Superman.
vai sair Flash e Lanterna Verde também. Todos esses 5 heróis aí vão ter a linha Absolute aí. Qual as expectativas de vocês aí? O que vocês acharam sobre Batman Absolute? Por ser o primeiro capítulo aí, né? O primeiro HQ de um total de 5, eu achei um bom começo. Uma boa ideia, né? Colocar o Batman em uma outra circunstância. Colocar em evidência a ideia do preparo. Batman é um personagem que lida bem com roteiristas, de qualquer maneira. É uma coisa que eu não gosto de falar do Batman, que falar o superpoder do Batman é o roteiro, como se nenhum super-herói precisasse de roteiro, né? Visto mais uma vez a crítica ao Deadpool e ao filme Deadpool e Wolverine. Eu gostei bastante. Fui trazer algumas questões aí a mais, porque o Luciano, na provocação, né? Na provocação no sentido para levantar ideias pro podcast. Que aí acabei repensando algumas coisas, mas é uma boa leitura. É uma boa leitura. Esse eu não consegui dar nota porque é o primeiro, mas quando chegar a coleção fechada, posso até falar na ideia de dar nota. Mas é uma boa leitura. E como é um quadrinho, né, no estilo que vocês disseram aí, né? O quadrinho mensal, né? Bem estilão quadrinho mensal. Porra, uma boa diversão ali, né? Dá pra ler rápido, dá pra ler cabeçudamente, que nem nós fizemos aqui, né? Pra fazer uma análise. Dá pra ler só pra se divertir. E uma boa. Bem diferente do que nós falamos no último podcast, né? Do V de Vingança, nesse sentido. Que tem um outro tipo de nuance, mas não deixa de levantar questões, né? E é aquilo, né, cara? É o melhor personagem da cultura pop, né, cara? Tem como não ser bom. Ô, William, não seja influenciado pela opinião do Marcelo, William. O William, a opinião dele não é tão válida assim quando é Batman, mano. Ele é tendencioso. Eu, ao contrário, eu gosto de encher o saco de quem gosta do Batman, né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu curto o personagem também. Eu acho legal o Batman, né? Até porque é o personagem preferido da minha esposa, até. Não posso falar muito mal dele. mas zoeiras à parte Não, cara, você perguntou do tapa na cara, eu acho que assim, em termos de quem pode ter sido esse tapa, eu acho que assim, pode funcionar como um tapa, assim, pra quem fala que não tem mais nada pra contar do personagem, sabe? Eu acho que foi uma visão por um outro prisma do personagem que eu achei interessante, cara. Eu comprei a ideia, assim. Me pareceu factível. Eu também vou dar a mão à palmatória, assim. Eu li, como eu falei, eu não deixo de ser fã do personagem, eu gosto dele, né? Então eu li meio primeiro como fã mesmo. E aí quando você instigou a discussão sobre isso, eu até falei, deixa eu dar uma olhada um pouquinho mais, vamos assim, com um olhar um pouco mais distante, um pouco mais analítico, vamos assim dizer. Dá uma olhada na HQ mesmo, realmente, essa parte da meritocracia que você falou. Realmente seria difícil, né? Alguém ser Batman tendo recursos escassos, né? Sair pra rua aí combatendo o crime tendo poucos recursos. Mas como gibi, cara, funciona. Não é aquela clássico moderno, ou como a gente está querendo falar, que eu acho que é algo que nem o Scott Snyder estava pretendendo, tipo, ser algo que vai impactar, assim, ser algo clássico que vai ficar Não, o cara escreveu uma HQ, cara, entendeu? Ele tá escrevendo uma HQ, assim como o Universo Ultimate. Eu sei que é meio injusto ficar fazendo esse paralelo aí com o Universo Ultimate da Marvel, o original lá, que nasceu há alguns anos atrás, mas eu acho que começou bem, né? Não sei pra onde vai, se vai ficar fechado nesses 5 volumes, se cada um desses super-heróis aí que vão ganhar essas roupagens Absolute vão vingar além dos 5 volumes. Eu acho que talvez a DC pode até dar uma testada de mercado. Se o negócio vingar, pode virar um universo coeso, se eles vão formar uma Liga da Justiça mais pra frente também. Vai ter uma Absolute Justice League aí pro futuro, né? Não sei se vai ter. Aí vai ser difícil a Liga se manter, porque não vai ter o Bruce Wayne pra sustentar
os aparatos da liga, não sei. Putz, que pariu. Foda. Mas, enfim, para resumo da obra, eu achei que foi um gibi legal, me convenceu, me ganhou, eu tô com vontade de continuar, não só o Batman, mas ler os demais Absolute. Tô curioso com esse universo que a DC tá começando aí. Boa. Cara, eu também compartilho da opinião de vocês. Assim, tapa na cara, depende do jeito, do ângulo que você vai analisar o quadrinho. Cara, é um quadrinho mensal, né? E se a gente. Tem gente que. O William falou bem aí, tem gente esperando um clássico moderno. Porra, malandro, se você for ler quadrinho, mano, pega tudo que tem na banca hoje, mensal, cara. Tudo, tudo, tudo. Mano, 98% dos quadrinhos são ruins, cara. São ruins, é mensal, é gibi, pô. É verdade, Né? É gibi que na nossa infância, eu tava ouvindo um cara falar aí, não tinha capa, mano. Os gibi não tinha capa, porque você lia tanto, você lia, relia, emprestava, pegava de volta, lia de novo. Que muitos gibi nossos não tinha capa, velho, né? Porque não tinha esse bagulho de colecionador, de guardar, capa de couro, edição premium, sabe? Era gibi, era algo popular, cara. Você ia lá com umas moedinhas, comprava e consumia. Então, tipo assim, eu acho que o gibi mensal, ele continua muito com essa cara. E eu acho que o gibi mensal, ele caiu muito, né, na opinião do público, porque o público agora quer consumir só as coisas premium, quer consumir só as coisas que é capa de couro, quer consumir só aquilo que custa R$350, tá ligado? E que você espera a promoção do Black Friday pra comprar por 280, sabe? Então, tipo, mano, é gibi, mano, gibi mensal, que tá na banca, porra. Não adianta você esperar que é um clássico. A maioria das coisas que estão lá não vão ser clássicos. E eu acho que esse gibi do Batman vem muito nessa linha, cara. Não é um clássico moderno, não vai ser algo que eu acho que vai marcar a cronologia do Batman pra sempre, mas eu me diverti demais, cara. Porque o Scott Snyder fez uma coisa que, mano, o rótulo que o William colocou é perfeito. Gibi sem vergonha de ser gibi. É isso, cara. Vou escrever um gibi sem vergonha de estar escrevendo um gibizinho. Eu não preciso escrever nada moderno aqui. E ainda assim, sendo um gibi sem vergonha, nós conseguimos fazer uma análise de mais de 1 hora, cara, né? Então, tipo assim, eu acho que muito também, cara, eu e o Marcelo, a gente sempre, a gente, a gente sempre vai bater nessa tecla, né, Marcelo? Muito de falar se é um clássico moderno, se não é, se é bom, se não é. Isso aí muito também tá no olhar de quem tá lendo, cara, né? Cabe a você analisar ali coisas que estão nas entrelinhas, cara. Se você quiser ler esse gibi como só um gibi de aventura, você vai ler, mano. Você vai catar, vai ser da hora. Tem o Batman com espinho, tem o Batman transformando o símbolo dele no machado, tem o Batman arrancando mão de bombadão, bestão de bombadão neonazi, né? Que é o que aparece ali, se você quiser entender dessa forma. Tem o Batman arrancando mão dele, tem o Batman lutando com o Alfred, tem o Alfred agente secreto, tem moto pulando pela janela do prédio, tem o Coringa bilionário. Mano, olha o tanto de coisa que tem em um gibi de 30 e poucas páginas, sei lá quantas páginas que tem. Mas enfim, é massa velho. É massa velho. Isso, é massa velho, né? É massa velho, é. Você quer fazer uma análise cabeçuda igual a gente tá fazendo? Cara, vai lá e lê com um outro olhar, tá ligado? Veja as nuances do quadrinho, veja as nuances da ode à meritocracia, veja as nuances de uma família desestruturada que tá ali, que tá no quadrinho ali e que deu certo e por que deu certo, né? E por que poderia ter dado errado. Preencha as páginas em branco que o autor deixa, como nós fizemos. E aí você vai ter uma análise melhor, cara, né? Agora, se você analisar de forma rasa e falar, quiseram copiar o Peter Parker e o Homem-Aranha porque é pobre. Cara, é raso, é raso. Aí, realmente, talvez você não goste do quadrinho, beleza? Mas é quadrinho, é gibi, sem vergonha de ser gibi. Obrigado, Scott Snyder. Eu gostei demais. Não é um clássico moderno. Não é, tá longe de ser um clássico moderno. Eu não gosto de dar nota, como o Marcelo sabe, não gosto muito de dar nota. Cara, mas é um quadrinho, nota pra mim, nota 7, que tá passando de ano tranquilo, me divertiu pra caramba, tá ligado? E se eu fizer uma análise cabeçuda igual eu fiz, ele se torna um 8,5, tá? Como a gente fez, na verdade, ele se torna um quadrinho 8,5, tá bom?
E é isso. Gibi sem vergonha de ser gibi. É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio do Manifesto do Caos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Marcelo e ao William por essa conversa tão rica e cheia de provocações sobre Batman Absolute ou Absolute Batman. Valeu, William, valeu, Luciano. Cara, mais uma vez agradecer a oportunidade de falar do que a gente gosta com pessoas que gostamos. E isso fica mais fácil ainda melhor o momento. E agradecer o autor do gibi aí, que deu um gibi massa velho, como vocês disseram, um gibi que não é um clássico, mas é um gibi que não tem vergonha de ser gibi. E vocês cunharam várias expressões interessantes aqui que a gente vai usar para sempre. E mais uma vez a oportunidade de falar do melhor personagem da cultura pop, que é o Batman. Né? Não tem outro melhor. Até as minhas crianças do 4º ano lá sabem que ele é o melhor. Né? E já estão todos fãs do Batman. Só que eu não posso não vou passar o podcast para eles escutarem, que tem muito palavrão. Eles vão achar que o professor deles fala palavrão sempre. Mas é só de vez em quando. E é isso, gente. Valeu. Mais uma vez agradecer também quem está nos ouvindo. E galera que nos conhece pessoalmente, mandem um áudio falando pra gente aqui, pra gente saber se tá agradando ou não. E eu vou fazer as palavras de vocês dois. Agradecer de novo o Luciano, o Marcelo aí que tá participando desse episódio. É um episódio que eu tive muita satisfação de estar participando. Foi uma HQ que eu curti pra caramba, tá lendo. Rapidinha e massa velha mesmo e legal, cara. E falar sobre ela, né? Falar sobre todas essas nuances, tudo isso aí que a gente foi percebendo na HQ, seja referência, seja mudanças, seja uma análise um pouquinho mais profunda de alguns aspectos. Cara, tudo isso foi um bate-papo que eu curti pra caramba, tanto quanto o gibi. Então, só tenho mesmo a agradecer de estar participando desse episódio aqui. Agradecer quem está nos ouvindo, vou fazer assim como o Marcelo, quem nos conhece aí, divulga pra galera aí. Tem gente do meu trabalho aí que já tá ouvindo, então tô curtindo aí, tô divulgando pra galera e disseminem a palavra, manda pra galera aí que tá muito legal ouvir os bate-papos do Manifesto do Caos. E é muito legal tá fazendo parte, né? Tá participando junto de vocês aí. E é isso, o nosso agradecimento aí, então, especial a você, ouvinte, que acompanha o Manifesto do Caos e embarca com a gente nessas reflexões, né, sobre cultura pop, sociedade, etc, né? E se você curtiu, não se esqueça então de apoiar, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos, assim como o Marcelo e o Will pediram. E se puder também, dê 5 estrelas lá no agregador de podcast, tá? Qualquer um que você estiver ouvindo aí, tá? Tem uma classificaçãozinha lá, se puder, vai lá e dê 5 estrelas, né? Cada gesto de vocês aí ajuda o Manifesto do Caos a crescer e a alcançar mais pessoas. E siga a gente também lá no Instagram, né? Que é o @manifesto do caos _ e não deixe de conferir o nosso site, o www.manifestodocaos.com.br, para você ficar por dentro de tudo que a gente coloca lá, né? Beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Não, posso só fazer um adendo aí? Claro. Prometo que é rápido. Seguindo a linha de inverter as ideias aí, será que não vamos ter realmente o flash reverso, um flash que é lento? Porque não faz sentido o flash reverso ser rápido. Concorda comigo? Né? Se o flash é reverso. Ô, Marcelo.
O cara tinha que ter o poder de parar o tempo, né? Tinha que ter um. Exatamente. Não, tem um inimigo do Flash que chama Tartaruga, que ele faz exatamente isso, né? Que é muito inimigo Z do Flash. Apareceu na série. Falei, nossa, mano, tem tudo a ver. Esse devia ser o Flash Reverse, Isso não aqui o vai, Flash. isso aqui vai pro cena pós-crédito. Esse adendo vai pro cenas pós-crédito. Ai.